Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje não é sobre a prova da SpaceX, o vídeo de hoje é sobre a tragédia de Petrópolis. E eu decidi fazer esse vídeo porque sempre que acontece um episódio como o que aconteceu lá em Petrópolis ontem, é muito comum a gente ouvir que choveu muito mais do que o esperado, choveu em um dia o equivalente a um mês, ou quase um mês, ou porque a tragédia tem a ver com o relevo, que o relevo é muito acidentado. E, e eu quero dizer para vocês que isso serve muito mais para desinformar e para manter as coisas do jeito que elas estão do que para realmente se resolver o problema. Tá? Então, eu acredito que existem dois tipos de pessoas nesse debate. Tem gente que repete isso, que fala isso por desconhecimento, por ignorância. E aí, nesse caso, eu até perdoo. Tá? Mas tem gente que faz isso por, porque é leviano, porque não tem escrúpulo, porque quer continuar deixando as pessoas nessa situação, né? Porque na maior parte das vezes essas tragédias afetam muito mais as populações mais pobres, ou quando afetam, se afetarem uma população de classe média, média alta, ou até gente com muita grana, essas pessoas vão ter uma capacidade de se recompor, de recompor bens, né, quando são bens perdidos, mas se forem vidas, nem isso. Né? Mas o fato é que há muito cinismo, né? Há muita hipocrisia, muita desinformação nesse debate, falta de vontade política, né? E se resolver o problema. Esse é o ponto. Tá? Porque, vejam só, que vai chover no verão, tá? Que o nosso verão é um verão chuvoso, né? E que em regiões serranas, né? Especialmente essas chuvas costumam ser muito intensas aqui no Sudeste, isso todo mundo sabe. Né? Isso os políticos sabem. Quem está no poder sabe disso. Essas chuvas fortes, essas chuvas torrenciais, elas não acontecem todos os anos, mas elas acontecem com uma certa periodicidade. Estatisticamente se sabe que em algum momento elas vão voltar, elas vão ocorrer de novo. Alguns anos atrás, uma chuva parecida com essa também acabou com uma parte da região serrana. E o que foi feito? Foi feito algum grande projeto de engenharia para reestruturar as vias? Né? Existe algum planejamento barra gestão urbanos no sentido de pensar assim, bom, nós estamos em cidades que têm uma topografia complexa, realmente, em áreas onde chove muito, e pode acontecer de chover num determinado dia o equivalente a um mês, então a gente precisa estar preparado para isso. E não atribuir o problema deixa eu falar assim, não, que chove muito mesmo, então assim, não tem o que fazer. Claro que tem que fazer, é óbvio que tem que fazer. Só que, será que interessa fazer? Essa que é a questão. Então você que é moradora de uma dessas cidades serranas, você que é morador do Rio mesmo, né, que de vez em quando também enfrenta esse tipo de calamidade, fica atento a esse tipo de discurso, porque esse discurso deixa o político numa situação muito favorável. A culpa é da natureza, choveu demais, não tinha o que fazer. Mentira, mentira. É mentira porque em países avançados a gente vê episódios de nevascas, por exemplo, nos quais os aeroportos não param, os trens não param, a vida das pessoas prossegue. Então, esse argumento é um argumento falacioso, um argumento mentiroso. Com boas obras de engenharia, com um planejamento urbano adequado, né? Conscientizando e conseguindo colocar as pessoas
para morar em locais com risco moderado, né? Porque, ou menor, porque muita gente fala assim, mas por que o cara mora numa área de risco? Aí eu pergunto, será que a pessoa que mora numa área de risco quer morar numa área de risco? Será que isso é uma escolha racional? Não faz sentido. Se a pessoa vai morar numa área de risco é porque ela não tem um lugar adequado para morar. Isso é uma questão de política habitacional. Isso é uma questão de falta de renda, muitas vezes de uma renda muito abaixo do ideal para a pessoa conseguir comprar ou até alugar, que seja uma casa, um apartamento, uma moradia, num lugar que não seja uma área de risco. Então a gente não pode transferir a culpa para a pessoa que está morando lá numa área, uma topografia muito íngreme, né, numa beirada de um morro. Não pode. Porque a pessoa está ali porque ela muitas vezes não achou outro lugar para morar. É como se você culpasse a pessoa que está morando debaixo da ponte, por ela estar morando debaixo da ponte, e veio uma inundação, subiu um rio e a pessoa foi levada e disse, quem mandou ele querer morar debaixo da ponte? O cara não tinha onde morar, ele foi morar ali. Aí o político cínico, que muitas vezes mora numa casa de luxo, que anda em carro de luxo, que vive uma vida na babesca, tem a coragem, a disfarçatez de falar um negócio desse. Foi o que eu disse. Ou a pessoa não sabe, e se a gente não sabe, quando a pessoa não sabe, a gente dá um desconto, mas se fala isso e não é por ignorância, só pode ser por cinismo. Essa pessoa tem que estar mal intencionada. Tá? Então, pense, tá? Quantas dessas áreas poderiam hoje ter esses fluxos de água reduzidos se essas cidades tivessem, no caso da cidade de Petrópolis, estivesse preparada, né, para receber essa quantidade de chuva acima do normal, né? Haveria um escoamento subsuperficial mais adequado, haveria um escoamento superficial adequado. Talvez não se evitasse a tragédia por completo, mas ela seria minimizada. Em algumas áreas, poder-se pensar em aos poucos, como eu disse, retirar as pessoas dessas áreas de risco, sim, e colocar essas pessoas em locais dignos, em locais de menor vulnerabilidade, fazer replantio dessas áreas para que haja mais estabilidade, para que haja mais estabilidade nas encostas. A gente sabe que encostas com uma cobertura florestal recomposta, a estabilidade geológica maior. Um projeto que pense a coleta de lixo urbano, porque muitas galerias vão ficando entupidas, e isso também é um problema. Isso também não favorece o escoamento subsuperficial da água. A dragagem de rios, né? Você retira sedimentos do fundo dos rios, aprofunda o nível do canal, você tem mais profundidade para a água, o rio vai demorar mais a transbordar. O aumento de áreas para que a água possa correr. Então, em muitas áreas que a gente chama de redução da impermeabilização do solo urbano. O solo urbano, as cidades, por natureza, por características, as áreas urbanas normalmente são áreas que a impermeabilização vai aumentando com o tempo. Então você precisa estimular o que? Uma maior quantidade de áreas em que o fluxo de água possa correr. É fácil de fazer isso tudo? Não, mas é possível, né? Basta existir interesse político, basta existir vontade, basta, né, que se pense que no longo prazo isso vai tornar a vida das pessoas mais digna, que isso não é nenhum favor e que isso vai conferir um mínimo de cidadania e dignidade para a população como um todo. Então a culpa não é da chuva, a culpa não é da natureza. A culpa está na mão de uma administração inconsequente,
de políticos que não têm compromisso com a população, de gente que não quer saber de você, que não quer saber de quem está sofrendo a tragédia. Porque para essas pessoas, as coisas se resolvem de uma forma muito mais fácil. Mas para quem perdeu tudo, muitas vezes uma vida inteira de trabalho não vai recuperar. E se perder uma pessoa, um ente querido, aí mesmo que a tragédia é ainda maior. Então, pensa sobre isso, reflete, tá? Esse aqui é uma conversa, um desabafo de algo que eu sempre comento com meus alunos em sala de aula, porque a gente, infelizmente, vive num país em que a educação não é algo valorizado, né? E é muito mais fácil você desinformar do que informar adequadamente. Ok? Então, forte abraço para você. Infelizmente esse vídeo não é um vídeo num tom alegre, descontraído, mas é uma crítica necessária e para reflexão, para nossa reflexão. Forte abraço e até a próxima.